Paulo diz, não apenas que ele tinha uma boa atitude, que nós podemos ter uma boa atitude nas tribulações. Ele diz, nós nos gloriamos nas tribulações. Fala, aí você exagerou. Como assim, gente? E preste atenção que ele não diz que nós nos gloriamos pelas tribulações. Porque não é masoquismo filosófico. Não é um Deus masoquista que gosta de ver a gente sofrer, tipo assim, ai, eu amo tanto essa pessoa, deixa eu botar um câncer nela, ver o que dá. Não, isso é loucura. O mal é mal. E eu não devo buscar o sofrimento, eu não devo buscar o mal. Às vezes as pessoas desenvolvem religiosidade, práticas, hoje está na moda, né? O pessoal que quer crescer e tal, impor sobre si sofrimento. Para com isso. O sofrimento vem, você não precisa buscá-lo, ele vem. E ainda você vai lá e faz isso. Isso tem um nome na história, chama ascetismo. Ascetismo religioso. Que a pessoa pensa que se ela estiver sofrendo bastante, ela vai ficar mais espiritual. Não. Gloriar-se nas tribulações não é você correr atrás de perrengue. É você saber como que eu vou lidar com o perrengue, com a dor, com o momento difícil, quando ele me acometer. Com que atitude eu vou tratar isso? Como que eu vou processar isso? Ele diz que ele se gloriava, porque aí ele diz assim, porque sabemos. É fruto de um saber, de um entendimento organizado, de algo que o Evangelho constrói dentro de nós, que nos faz saber de Deus, de você, da vida, da realidade do mundo, que faz com que você veja os momentos difíceis, os momentos dolorosos, mesmo com lágrima nos olhos, mas sem uma atitude autopiedosa, vitimizada. E ele diz, e ele começa com o pois que de Paulo, ou um portanto em algumas traduções. Sempre quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, portanto, pois que, é uma lógica conclusiva. Ele está concluindo algo, então ele está dizendo assim, uma vez que vocês entenderam tudo aquilo que eu disse, a conclusão é essa aqui, portanto. E o que ele vem dizendo de Romanos 1 a Romanos 4? Ele estrutura toda a dimensão da justificação. E aí ele diz assim, uma vez que a gente entende que nós fomos justificados, temos paz com Deus, e obtivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na glória de Deus, na esperança da glória de Deus, e também nos gloriamos nas tribulações. Então é uma lógica que se constrói. Então o que o Evangelho estrutura dentro de mim, dentro de você, que faz com que a sua atitude diante do sofrimento, do perrengue, da tribulação, seja tão diferente da lógica normal? Primeiro, o que o Evangelho organiza e estrutura dentro de você é a compreensão da sua verdadeira identidade no meio das tribulações. Ele está dizendo que eu só entenderei e conseguirei passar de uma forma livre por esses processos de dor, se eu entendo a lógica da minha identidade de um filho de Deus justificado em Cristo. Por quê? Se eu não entendo que a minha vida foi dignificada pela cruz, se eu não entendo que a cruz e a ressurreição dividiu a história da minha existência, que eu nasci de novo, que eu estou em Cristo, que eu estou vestido de Cristo, que Deus, conforme Ele vai dizer no verso 1, está em paz comigo, se eu não tenho essa segurança instalada dentro de mim, quando o mundo desaba na minha cabeça, porque às vezes não é que a porta não abre, a porta cai na tua cara. Quando isso acontece, você dá conta de levantar e continuar, cara, 3 pulinhos e 2 iés não vai adiantar. Você vai precisar de algo estruturado dentro de você. E aí, tribulação, dor, é tão difícil isso não nos deformar,
Porque nesse momento, tudo isso questiona quem a gente é. Será que eu sou amado mesmo? Será que Deus é por mim mesmo? Será que eu não tenho um karma, uma maldição, uma retaliação, seja lá o nome que a gente dá, que é por isso que está dando tudo errado, que o meu casamento está em crise, que essa doença apareceu? Será que não é porque a minha mãe dormiu com o vizinho, que é por isso que eu estou provando? E a gente entra numa espiral de autocomiseração, e aquela dor que já é dolorosa se torna insuportável. Por quê? Porque há diferença entre dor e sofrimento. Dor é objetiva, o que dói, dói, ponto. Mas o sofrimento que aquela dor vai gerar não é objetivo. Se eu estiver aqui e o meu irmão me der uma violãozada na cabeça, eu vou olhar e vou falar assim: surtou, para eu pregar de novo ele tem que estar medicado, mas semana que vem eu estou aqui, com um ponto na cabeça, mas estou aqui. Doeu, porque a dor é objetiva, mas o sofrimento que isso vai gerar em mim não é objetivo. Eu posso começar a pensar assim: eu sabia, quando eu subi ele me olhou torto. Eu sabia, esse pessoal da Reino não gosta de mim. Eu sabia, o Eduardo colocou alguém lá só para me atacar. E eu começar a viajar nos meus pensamentos. Não é assim que a sua mente faz quando você está sofrendo? Ela começa a achar culpados. Ela começa a pensar se é Deus, se é o diabo, se é a tua mãe, se é o que... E aquilo vai devorando você. E aí, voltando para o exemplo do meu irmão atacando a mim com um violão, daí eu desenvolvo síndrome do pânico e eu não consigo pregar mais. E aí eu digo: a culpa é dele que me agrediu. Não! O que fez a minha vida paralisar foi o modo que a minha alma interpretou isso. Porque eu vou começar com uma lógica de interpretação: é isso, Deus não me ama, é isso, eu não valho nada mesmo, é isso, a minha vida é ruim mesmo, é isso, ninguém me aceita, e aquilo vai me devorando. E essa é a tentação que você e eu passamos no momento da dor, porque a tribulação tende a fazer você esquecer quem você é. Por isso que ela é você passando nesse momento de dificuldade, você só vai conseguir ter essa atitude livre, sangrando, chorando, mas livre, quando você entender: eu não sei o que isso significa, eu não sei o porquê que está dando errado, eu não sei porquê que essa doença apareceu, mas eu sei, e o Evangelho, desculpe, não me faz saber tudo. Jesus não se vê obrigado a nos dar todas as explicações. Existem coisas, cara, que você não vai saber até você entrar na glória. Ah, mas eu quero entender tudo. O problema é teu, você não vai entender tudo. Mas o Evangelho nos faz saber certas coisas, que aquilo que a gente não entende, a gente enfrenta pacificado. O que Paulo organiza aqui para nós? Ele diz: olha, nós estamos em paz com Deus. Deus não está irado conosco. Quando ele vai concluir: justificados pela fé, temos paz com Deus, ele está colocando para nós que na cruz de Cristo, conforme ele vai, o texto de Isaías 53 nos faz entender, está dizendo que Deus em Cristo leva sobre si as nossas maldições, os nossos juízos, os nossos karmas, a loucura nossa, da nossa família, tudo aquilo que era contra nós, tudo aquilo que nos separava de Deus, tudo aquilo que gerava morte eterna em nós, é absorvido em Cristo para sempre. Então eu não sei o que isso significa, mas eu sei que não significa que Deus me abandonou, não significa que Deus não me ama, não significa que Deus está me amaldiçoando. Por quê? Porque as minhas maldições já foram quebradas na cruz, mesmo quando tudo em mim dói. Deus é por mim, mesmo quando o mundo desaba. É eu olhar e falar: olha,
a sensação que a minha alma traz é que eu estou sozinho e abandonado, mas é só a minha sensação. Porque em Mateus 27, lá na cruz, Jesus diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? O que estava acontecendo ali? Jesus estava provando o meu e o seu abandono de uma forma definitiva na cruz. Tudo aquilo que poderia separar você de Deus estava sendo absorvido em Cristo. Por isso que em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, o autor diz assim, como uma profecia, uma declaração de Deus a nós, falando: eu já não vos disse que eu nunca te deixarei, que eu nunca te abandonarei. É você olhar, como diz Davi no Salmo 23, mesmo no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Essa compreensão, meu irmão, essa compreensão não é uma superstição positiva que vai fazer você gargalhar, mas isso tira você da cama da depressão. É você olhar e falar: cara, tudo em mim dói, a minha alma quer se enfiar debaixo da cama agora, mas Deus é por mim e está comigo e nunca me deixará, nunca me abandonará, mesmo quando eu for um idiota, porque às vezes eu sou um idiota, mas eu sou um idiota amado. Porque às vezes a tribulação acontece pela calamidade da vida, e às vezes é a nossa idiotice mesmo. Mas é você olhar diante das escolhas ruins que te colocaram no meio do caos e falar: bom, eu fui um babaca, escolhi mal, mas Deus não foi pego desprevenido, Ele continua me amando, continua presente e está comigo no meio disso tudo, e essa tribulação não significa que Ele mudou de ideia ao meu respeito. E uma outra realidade que o Evangelho estrutura dentro de nós, ele vai dizer que não apenas nós estamos em paz com Deus, porque nós temos essa identidade de um filho justificado pela fé, em paz com Deus. Ele diz que nós estamos firmes nessa graça, ou seja, nada nos tira dessa realidade da graça, nada, porque nós estamos fixados nela. Mas ele diz no verso 2, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que ele está dizendo ali? Um dos motivos que os sociólogos falam que a geração nossa, ocidentais, contemporâneos, 2024, nós somos considerados a geração, a sociedade mais fraca para lidar com a dor. Por quê? Porque esse mundo é um mundo que se tornou sem transcendência, é um mundo sem significados eternos, ao ponto que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que se as nossas esperanças em Cristo se resumem à presente era, ou seja, do berço à sepultura, nós nos tornamos os mais infelizes dos homens. E olha que interessante, ele está falando para você e para mim, que às vezes a nossa esperança em Jesus é crente, é cristão, crê em Jesus, mas a fé da pessoa, a esperança dela se resume ao que eu vou comprar, ao meu sonho, ao meu casamento, ao meu filho, à minha saúde, ao meu projeto. E a tribulação, cara, não respeita isso, ela vem, toca tudo. E se o seu significado, se o seu olhar de vida, se o que te move na existência, se o seu propósito de ser no mundo se resume a isso, e não está errado você querer casar, ter filho, trocar de carro, construir uma empresa, fica de boa, mas você entender que se a sua vida se resume a isso, quando a tribulação vem, e ela vem, e chacoalha, e toca isso tudo, não é que você vai sofrer, você desmorona, porque o seu chão foi arrancado.